Nossa primeira aula de Física 2, que vai estudar inicialmente a parte de termologia, será a termometria. Para a gente iniciar esse estudo de termometria, nós precisamos conhecer dois conceitos básicos no estudo de termologia, que são temperatura e calor. A temperatura, ela representa a energia interna de um corpo ou de uma substância. Ela representa a energia cinética das partículas. Por quê? Todas as substâncias é formada de partículas e essas partículas têm uma velocidade que vai dar origem à energia cinética delas. Essa velocidade pode ser baixa, pode ser média, pode ser alta, mas a gente não tem como medir, como usar um instrumento para poder medir essa energia. Então, utilizamos a temperatura como representação dessa energia interna. E o calor é a energia em trânsito entre corpos ou substâncias. É a energia transferida de um corpo para outro, ou seja, a temperatura representa a energia interna e o calor é a energia em trânsito, a energia que é transferida. Consequentemente, nenhum corpo tem calor, ele só pode perder ou receber calor. Essa quantidade de calor que é transferida entre corpos ou substâncias depende de quê? De ter temperaturas diferentes. Então, vamos lá. A temperatura que representa a energia interna da substância, ela pode ser avaliada pelos nossos sentidos ou por instrumentos apropriados. Quando ela é avaliada pelos nossos sentidos, a gente tem uma sensação térmica. É diferente da gente medir com o instrumento apropriado, onde a gente vai ter uma medida correta. E calor. Quando corpos de temperaturas diferentes entram em contato, eles trocam calor entre si. Por isso, a gente pode dizer que o calor é uma energia em trânsito, uma energia que passa de um corpo para outro. A transferência de calor sempre ocorre naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Esse é o processo natural de transferência dessa energia. O trânsito dessa energia é sempre feito da maior temperatura para a menor. Se você quiser levar calor da menor temperatura para a maior temperatura, você vai ter que usar um processo de compressão de gás. Então, a termometria é a parte da física que estuda as técnicas de medição de temperatura dos corpos. Para a gente estudar termometria, precisamos saber qual é o instrumento que é usado para medir temperatura, que é o termômetro, e as escalas termométricas que graduam esse termômetro. A graduação de qualquer termômetro consiste basicamente na determinação de dois pontos fixos. Esses pontos eles servem como referência de medida para todos os outros valores de temperatura, ou seja, para qualquer escala de temperatura, a gente utiliza dois pontos fixos. Esse ponto fixo ele é marcado através de uma mudança de fase de uma substância pura, no caso, a água, que é feita a uma pressão de 1 atmosfera. Ou seja, o primeiro ponto fixo ele é obtido mergulhando-se um termômetro em um recipiente que contenha gelo em fusão, ou seja, o gelo está passando da fase sólida para a fase líquida. Durante uma mudança de fase não existe variação de temperatura. Então, a gente pode ter essa medida fixa quando o gelo está em fusão, quando ele está iniciando o processo de fusão. E podemos mergulhar também no termômetro em um recipiente que contém água em ebulição, água fervendo. Por quê? É outra mudança de fase. Nesse caso, ela está sendo vaporizada, consequentemente, a temperatura vai ficar fixa. Então, a gente pega esse segundo ponto fixo, que é da água em ebulição. O primeiro ponto fixo, então, o mais baixo, é o ponto de fusão do gelo, ou simplesmente ponto do gelo, que corresponde a 0 graus Celsius. O segundo ponto fixo é o ponto de ebulição da água, que corresponde a 100 graus Celsius.
as duas temperaturas a uma pressão de 1 atmosfera. As escalas termométricas foram criadas baseadas nesses dois pontos fixos de temperatura, o ponto do gelo e o ponto do vapor. As principais escalas usadas atualmente são Celsius, que é usada na maioria dos países, inclusive no nosso, Fahrenheit, que é usada nos países de língua inglesa, que são os países que ainda utilizam o sistema imperial de medidas, e a escala Kelvin, que é a escala científica ou absoluta. Científica porque ela é a escala do sistema internacional. Absoluta por causa de uma condição que é teórica, que foi pesquisada por Kelvin. Ele entendeu que quando a pressão de um gás reduz a um ponto praticamente nulo, o movimento das partículas desse gás para, ou seja, é como se todas as moléculas do gás estivessem paradas, não tem nenhuma energia. Essa é uma teoria, é uma situação que não existe na prática. Ou seja, a essa situação teórica, que a gente sabe que não existe na prática, Kelvin deu o nome de zero absoluto, ou seja, 0K, para essa temperatura com uma pressão praticamente nula, onde as moléculas do gás não teriam nenhuma energia, elas estariam paradas, certo? Como esse zero absoluto foi teoricamente pesquisado por Kelvin, essa escala dele é chamada de escala absoluta, mas qualquer escala que colocasse a sua menor temperatura para essa condição teórica poderia ser chamada de absoluta. Vamos ver qual é a relação entre as escalas atualmente usadas. Nós sabemos que as principais são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Para a escala Celsius, o ponto do gelo, ele deu um valor de 0 graus Celsius. Para o ponto do vapor, ele deu 100 graus Celsius, como a gente já falou anteriormente, porque é a nossa escala usual. Para a escala Fahrenheit, o ponto do gelo é 32 e o ponto do vapor é 212 graus Fahrenheit. Para a escala Kelvin, o ponto do gelo é 273 K e o ponto do vapor 373 K. Para relacionarmos uma escala com a outra, a gente faz uma proporção entre elas. É uma proporção geométrica. Nós estamos comparando a altura de coluna de mercúrio, já que isso foi obtido mergulhando um tubo de ensaio com mercúrio dentro e ele parou nesse ponto aqui e parou nesse ponto aqui, independente da escala que foi utilizada. A altura do mercúrio foi a mesma para todas as escalas. Os valores que eles colocaram é que foram diferentes. Então, vamos comparar esse tamanho, que é de uma temperatura qualquer, menos a menor temperatura, e este tamanho, que é o ponto do vapor menos o ponto do gelo. Vamos fazer uma razão entre essas duas medidas. TC menos zero, que é essa medida menor aqui, está para 100 menos zero. Agora, na escala Fahrenheit, aconteceu a mesma coisa. Então, TF menos 32 está para 212 menos 32. Na escala Kelvin, aconteceu a mesma coisa. TK menos 273, 373 menos 273. Então, a gente faz uma proporção aqui entre essas escalas, uma proporção geométrica. Efetuando as operações aqui, nós teríamos TC menos zero vai continuar a mesma coisa, TF menos 32 vai continuar a mesma coisa, TK menos 273 vai continuar a mesma coisa. 100 menos zero daria 100, 212 menos 32, 180, 373 menos 273, 100. Simplificando aqui tudo por zero e depois por 2, chegamos à conversão entre as escalas. A primeira razão ficou TC sobre 5, a segunda TF menos 32 sobre 9 e a terceira TK menos 273 sobre 5. Se quisermos transformar uma temperatura Celsius em Fahrenheit, vamos usar essas duas razões. Se quisermos transformar a temperatura Celsius em Kelvin, vamos usar essas duas. TF em Kelvin, vamos usar essas duas. Então, a gente usa essas razões duas a duas para transformar uma temperatura em outra.
Essa proporção ela pode ser feita para qualquer escala, inclusive uma escala desconhecida. Vamos imaginar agora uma escala X comparada com a escala Celsius. O que aconteceu da altura da coluna de Mercúrio foi a mesma coisa que aconteceu na escala Celsius. Os valores foram diferentes. Então, como no exemplo aqui da escala X, o ponto do gelo foi menos 20 graus X e o ponto do vapor 60. Vamos usar a mesma proporção geométrica. Tx menos 20, que é esse tamanho aqui, está para 60 menos 20, assim como Tc menos 0 está para 100 menos 0. Resolvendo as operações matemáticas aqui, nós teremos Tx mais 20, 60 menos 20 vai dar 60 mais 20, que dá 80, Tc sobre 100. Essa é a equação que relaciona as duas escalas. A gente ainda pode simplificar, igual fizemos anteriormente, e chegar aos menores valores possíveis, ou seja, as frações irredutíveis para conseguir a equação matemática que transforma a temperatura X em Celsius ou Celsius em X. Essas escalas podem vir representadas também graficamente, através de um gráfico. Aqui nós pegamos a mesma escala X que nós vimos anteriormente, com a escala Celsius e colocamos essa representação através de um gráfico. Essa reta aqui vai te indicar, olha bem, para quando Celsius é 0, X é menos 20. Quando Celsius é 100, X é 60. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente. Tc menos 0 está para 100 menos 0, assim como 0 menos 20 está para 60 menos 20. Aplicando aqui essa proporção, a gente acha o valor de Tc quando o Tx é igual a 0. Então, quando o Tx é igual a 0, o Tc vai valer quanto? 25 graus Celsius. Essa transformação em escalas vai depender do problema. Aqui eu coloquei um exemplo baseado na escala qualquer que a gente viu anteriormente, mas isso pode ser qualquer valor, só que vocês vão usar esses eixos aqui como se fossem aquelas duas barras que nós fizemos anteriormente. E lembre-se que esse cruzamento de eixos aqui é 0 para as duas escalas, tanto para Celsius quanto para a escala X.